O tema da nossa campanha é Eu Creio. E ele surge num momento singular, onde o mundo tinha entendido que havia parado. Percebemos que a partir desse tema, é claro, fica possível para todo cristão poder dizer que crê. Nós temos cerca de 44 missionários espalhados por toda a Bahia, todos conectados e todos entrando em contato com as suas redes, e uma coisa particular tem acontecido nesse tempo. É a possibilidade de entrar em cada casa. Por isso que temos falado durante esse tempo. Eu creio. Tudo é possível àquele que crê. É um novo momento, é uma campanha 100% digital. A gente nunca tinha feito assim antes, mas tem sido uma oportunidade muito fantástica. Por quê? Porque a gente pode compartilhar muito mais pessoas. A nossa campanha muitas vezes ficava presa nas igrejas, né? Só entre os membros. E agora a gente pode compartilhar nas redes sociais. Então acompanhe as redes sociais da convenção, acompanhe o site da campanha, também esteja atento ao nosso YouTube. A gente vai estar com muitos vídeos, muitas lives. E conecte-se conosco, é tempo de compartilhar, eu creio. Essa é uma marca batista, nós avançamos na unidade, nós nos fortalecemos na cooperação. A ação missionária e esse trabalho em conjunto não é uma questão de compensação. A questão não é o que eu recebo, é o quanto posso dar, como posso contribuir para que a mensagem do Evangelho continue sendo transmitida e possa chegar aos lugares mais distantes da Bahia. Particularmente, eu afirmo, eu creio, e creio que nós vamos fazer dessa crise uma excelente oportunidade de expansão do Reino de Deus, de demonstração da nossa fé, de fortalecimento da Igreja de Cristo, através das ferramentas à nossa disposição, entre elas a internet, as plataformas digitais, onde estamos entrando em conexão. Na experiência do culto de hoje, de lançamento da campanha pela internet, a gente pôde já perceber que tivemos muito maior número de pessoas do que seria em qualquer templo batista no nosso estado. Então, a gente terminou trazendo algo muito positivo em cima dessa crise que nos assolou. A Igreja Batista Metropolitana faz parte da Convenção Batista Brasileira. É a sua identidade, é o seu DNA. Não é uma igreja independente, ela está filiada à convenção. Eu creio que quando uma igreja é missionária de coração, Deus a abençoa e Deus faz com que essa igreja cresça. Por quê? Porque é parte da vontade de Deus, é propósito de Deus que as igrejas tenham visão missionária, que os pastores tenham visão missionária, que eles tenham esse sentimento, este impulso de conduzir, de canalizar todo o potencial da igreja para alcançar pessoas de todos os lugares para o reino de Deus. Fala, igreja amada, muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos dando início a mais uma transmissão dos nossos cultos ao vivo aqui com você. Espero que você esteja aí já confortável, talvez no seu sofá, talvez na sua cama, não sei onde você vai estar, mas que você esteja confortável para ouvir a palavra de Deus. Nós temos a mais absoluta certeza de que o Espírito Santo de Deus falará poderosamente ao seu coração. Temos alguns recados que você não pode deixar de cumprir aquilo que nós vamos pedir a você. O primeiro é: compartilhe esta live com o máximo de pessoas que você puder. Vai aí no seu grupo de WhatsApp, compartilhe esta live, vai aí nas suas redes sociais, anuncie esta live para que outras pessoas possam ser abençoadas por esta palavra. Olha, o nosso desejo é que milhares de pessoas sejam alcançadas por esta palavra poderosa de Deus aos nossos corações. Vá também aí no sininho ao lado, no nosso canal do YouTube, aperte ele para que ele possa estar acionado, para que todas as vezes que nós estivermos online, você também seja notificado e assim você não perca nenhum segundo daquilo que nós estamos juntos proporcionando da parte de Deus para o seu coração. Vamos juntos, somos família Peniel e nós não estamos parados neste momento de caos, nesse momento de pandemia, que a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre.
Vamos juntos, família Peniel. Que bom que você está aqui. Nós estamos para louvar ao nome do Senhor. Momento de adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aproveite este dia para glorificar o nome do Senhor, declarando que Ele é bom o tempo todo. O nosso Deus é bom o tempo todo. Declare isso. Aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei com tudo que és. Declare: Te adorarei, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei com tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Continue celebrando o nome do Senhor. Aleluias. Declare: Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, geração de geração em geração Te adorarei. Aleluia, 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 Te adorarei por tudo que és. Te adorarei, declare: Te adorarei. Aleluia, 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 Te adorarei por tudo que é. Declare: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Você pode declarar: Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. O nosso Deus é bom o tempo todo, portanto, sempre glorifica o nosso Deus. Não importam as circunstâncias, não é assim? Nós sempre declaramos isso, só não importa as circunstâncias. Nós sempre haveremos de dignificar, glorificar o nome do Senhor, declarando que Ele é bom sobre nossas vidas, amém? E Ele é digno de nossa canção, de nossa adoração nesta hora. Portanto, adore ao Senhor enquanto estivermos cantando. Eleve os seus pensamentos ao Senhor. Glorifique a Deus pelo dia que você está vivendo, pela hora que você está vivendo aí. Porque o nosso Deus, Ele se agrada e busca verdadeiros adoradores. Portanto, declare esta canção: digno, Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor,
és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Declare: nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Declare: a fonte da salvação. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos, Senhor, nesta hora com teu amor. Só tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. Portanto, adore comigo, cante ao Senhor, digno Senhor. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Declare: o nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Ele é a fonte da salvação. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno, digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o santo. Declare mais uma vez: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Eu vou construir, declare. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Não vou ser abalado. Eu vou confiar somente em ti. Tu és meu fundamento. Declare: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o... Declare que Ele é santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem
Esse é o amor que faz mudar o mundo, o amor de Jesus. Não há amor maior do que o do nosso Cristo, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Portanto, sempre declaremos o amor dele sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossas casas, sobre nossa cidade, sobre nosso país. Declaremos o amor de Jesus sobre todos. É esse o amor que vai mudar, que vai transformar todo mundo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu tenho certeza que ainda agora, nesse momento, o Espírito Santo falará ao seu coração através da palavra dele. Portanto, esteja atento àquilo que o Senhor de Jesus tem a dizer para a sua vida, em nome de Jesus. Bom dia, amados irmãos. Graça e paz sobre sua vida, graça e paz sobre a sua família, graça e paz sobre sua vida, amado visitante que nos dá a honra nesta manhã de estar participando do nosso culto de celebração e adoração ao nome do nosso Deus. Te louvamos, Senhor Deus, nosso querido Pai, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para ouvirmos a Tua Palavra. Hoje, domingo, dia do Senhor, e você está recebendo esta bênção de começar uma semana. E nossa oração é que você comece essa semana firme, forte na presença de Deus. Amém? Eu quero dizer para você também que você ouviu um áudio há pouco sobre o nosso mês de missões. Eu creio, o nosso tema da Convenção Batista Estadual. Comece a meditar nesse tema, comece a pedir a Deus para trabalhar no seu coração. Nós temos um compromisso com missões, está na essência do povo batista, e nós devemos contribuir com oração e contribuir com os nossos recursos, encaminhando a nossa Convenção Batista para que possa investir no divulgar da obra de Deus no nosso estado. Quero também aqui dizer que a igreja tem orado pelos aqueles irmãos que estão enfermos, outros com problema de Covid-19, e que a igreja tem orado para que o Senhor abençoe a sua vida e restabeleça a sua saúde, sempre confiando que nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Eu quero convidar você nesta manhã a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Ruth. E ali nós vamos tirar uma porção da palavra de Deus para as nossas vidas. Creio que você já achou, capítulo 1, farei a leitura. E assim diz o texto sagrado: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateu de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela e seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, eram de nome Orfá e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhes pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Que Deus abençoe a ministração da Tua palavra, que ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos, eu e você, sermos ministrados, confrontados e darmos passos mais uma vez de crescimento e maturidade espiritual. Eu quero pensar nesse texto, amado irmão, com você. Não da perspectiva exclusivamente de Ruth, da história de Ruth, mas eu quero pensar aqui, considerando o nosso tempo de vida, considerando a situação que vivemos também em decorrência da pandemia, sobre a necessidade de nós recomeçarmos. E quero dizer, irmãos, que dentro desse texto, o Senhor tem uma porção maravilhosa de ensinamentos
e de exortação para estimular a sua vida a dar passos de recomeço. Nós, como dito aqui, estamos vivendo um momento muito difícil, um momento que praticamente toda a humanidade sente os efeitos, as consequências da Covid-19. Muitas famílias tiveram as suas estruturas abaladas, tiveram o seu referencial, sua coluna, seu pai, sua mãe, filhos, tiveram perdas. Várias empresas tiveram que fechar as suas portas, outras em dificuldades financeiras. Enfim, todo um contexto que tem levado as pessoas a refletir, bem como a começar a trabalhar na necessidade de recomeçar as suas estruturas, recomeçar as suas histórias de vida, sempre buscando não ficar parado, não ficar com os braços cruzados e não ficar no tempo da lamentação e da lamúria. Queremos dizer que dentro desse contexto, desta palavra de Deus, nós podemos tirar lições, porque ali, a exemplo do que acontece hoje, aquele povo de Deus estava passando por privações, havia fome em Belém. A Bíblia não nos registra o motivo ou por quanto tempo perdurou essa fome naquela região, mas a Bíblia nos registra que realmente havia um problema. Mas um homem chamado Elimeleque, que o seu nome em sua tradução quer dizer o meu Deus é rei, e sua esposa Noemi, a minha doçura, eles resolveram, diante da situação difícil que se encontrava ali em Belém, eles resolveram deixar a casa do pão, deixar Belém e partir para uma terra de povo idólatra, a terra dos moabitas. E ali eles se instalaram como forma de buscar abrigo e recurso materiais para a sua sobrevivência. Mas só que o texto nos revela, e você vai ter a oportunidade de ler todo esse texto em sua casa, e do qual eu farei citações. Eles foram buscar abrigo, mas encontraram doença. Eles foram buscar sobrevivência e encontraram morte. E morreu o marido de Noemi, os seus 2 filhos, após se casarem com mulheres moabitas, perderam a vida. O texto não revela para nós qual o motivo da morte daqueles homens, mas o que aprendemos aqui é que eles de fato morreram, e ficou Noemi com as suas 2 noras viúvas. Noemi, numa terra estranha, numa terra idólatra, deixou a casa do pão, mulher, sozinha, sofrendo a dor do luto do marido, da perda dos filhos, do desamparo do lugar onde se encontrava, padecendo por todo tipo de necessidade. As suas noras que tinham largado o seu povo de Moabe e se uniu àquela família. Consequentemente, também estavam padecendo pela perda. Trazendo isso para a sua realidade, para a minha realidade, não olhando para o contexto da fome nos tempos de hoje, mas eu quero olhar para o contexto geral, porque aquelas mulheres estavam sofrendo de tudo que é tipo de problema em face de uma perda, de uma desestrutura familiar. E mulher naquele tempo, a gente sabe que ela padecia de várias necessidades, porque não era considerada em relação a direitos.
Noemi dependia do seu Goel, que estava em Belém, o sustentador, e toda uma situação de penúria. Hoje, no nosso contexto, no seu contexto de vida, amado irmão, amado visitante, você deve ter passado por circunstâncias na vida, você deve ter passado por problemas na vida, por lutas de toda ordem, você pode ter passado por perdas, você pode ter passado por luto, por morte, você pode estar passando por decepções, você pode estar passando por frustrações, você pode ter tido seus projetos abalados, você pode ter tido também consequências na sua vida por força do abalo financeiro no seu trabalho, pode ter ocorrido uma despedida das suas atividades profissionais, enfim, um contexto também negativo de consequências. E isso nos faz, como aconteceu com Elimeleque, como aconteceu com Noemi, buscar resolver os problemas com as nossas forças, buscar resolver os problemas buscando as soluções que nós achamos mais plausíveis para resolver os nossos problemas. A gente sabe que aquele povo que vivia em Belém era o povo hebreu, que tinha experimentado o socorro de Deus durante toda a história de saída do Egito, até o momento que se encontrava. Deus sempre proveu as suas necessidades, Deus sempre se sustentou, providenciou o maná, providenciou a sustentação, os livramentos dos inimigos, cumpriu a sua promessa de levá-los à terra prometida, dentre outras bênçãos que foi concedido, mas aquele povo sempre fraquejou na obediência ao Senhor. E eu me lembro aqui do que fala o Salmo 125, quando diz: os que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aquele casal, creio eu, por ter deixado Belém, por ter deixado a casa de pão, eles estavam com a confiança abalada em relação ao Senhor. Eles não perseveraram porque não se tem notícia nos registros bíblicos que houve um êxodo para outras terras, que houve um êxodo para Moabe. Mas aquele povo permaneceu ali em Belém e creio que Deus os sustentou mesmo durante um tempo de fome, porque se Deus não houvesse sustentado, aquele povo hebreu haveria dizimado, não estaria mais na face da terra, mas Deus o sustentou. Mas aquele casal resolveu sair de Belém, da casa do pão, para conduzir a sua vida conforme os seus recursos e o seu entendimento. Eu quero dizer para você, irmão, quero dizer para você, minha amada irmã, que as situações são sérias, o tempo que nós vivemos é um tempo difícil, os problemas da sua vida, da sua história de vida, as marcas, os traumas, os lutos, as perdas, isso são realidades duras, que abatem a nossa estrutura. Mas eu quero dizer que nós não devemos nunca perdermos a confiança em Deus. Mas, infelizmente, muitos de nós nos deixamos abater e saímos da presença do Senhor. E, em consequência, temos aqui um paralelo, um exemplo do que aconteceu com aquela família. Infelizmente, pode estar acontecendo com você que está me ouvindo, com você, amado visitante, e com todos aqueles que poderão ouvir essa mensagem. Talvez você esteja com a sua vida totalmente paralisada. Talvez você esteja mais hoje reclamando. Talvez você esteja mais hoje murmurando. Talvez você esteja dizendo que não há luz no fim do túnel. Talvez você esteja dizendo que não vale a pena. Eu quero
dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, que peça a Deus para tirar todo o pensamento negativo da sua mente e que lhe conceda um iluminar, te conceda uma perspectiva nova de esperança, para que você possa restaurar, renovar os seus passos na presença de Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é recomeçar. Aquela família de Noemi, o que restou, ela e suas noras tiveram uma oportunidade de caminhar e conduzir as suas vidas numa nova história a partir de uma palavra que elas ouviram. E o texto diz, no versículo 6, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo. Ela ouviu. Alguém comentou, dizendo, olha, a situação em Belém, Deus tem provido, Deus tem sustentado, o povo continua lá. E não houve mais nenhum recurso para Noemi e as suas noras caminharem para retornar a Belém. Só que nesse processo de caminhada, de retorno, Noemi, ela orientou as suas noras: fiquem com seu povo, volte para seu povo, volte para a sua família, continue a sua história, porque eu não tenho nada a oferecer para vocês. E lhes lançou, inclusive, uma palavra de bênção, quando diz no versículo 9, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, liberando-as inclusive para que casasse com outros homens. E as beijou-a, elas porém choraram em voz alta. Aquelas mulheres, elas tinham consideração por sua nora e sabia também do sofrimento que ela passava e que as mesmas também se passavam. É importante entender, meus irmãos, fora do contexto daquele povo hebreu e do povo de Moabe, que a família, ela tinha uma estrutura totalmente familiar da nossa. E isso, para as famílias de Moabe, daquele povo que não adora a Deus, que não adorava a Deus, hoje pode ser até representado pelos muçulmanos e tantos outros povos que não conhecem o Senhor. O vínculo familiar é tão forte que quando alguém daquelas famílias hoje resolve abandonar a sua família, conhece a palavra de Cristo para seguir o Senhor Jesus, o que acontece? Aquela família é perseguida, os filhos são abandonados e muitas vezes ameaçados de morte. Se você for em missões mundiais, em algumas missões que nós temos aí pelo mundo, eles protegem várias pessoas que abandonaram o seu povo para entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas padecem hoje da perseguição, padecem hoje de morte, seus nomes são trocados, seus endereços são ignorados, para que preserve a sua vida. Então nós precisamos ver dessa ótica que aquelas mulheres, elas deixaram o seu povo para casar com os filhos de Elimeleque e Noemi. Consequentemente, elas também tinham responsabilidades com o seu povo, com a sua nação. E se elas voltassem, nós não sabemos as consequências que elas teriam. Mas a Orfá resolveu, mesmo iniciando a sua caminhada com Noemi e com Ruth, ela
resolveu recomeçar a sua história voltando para o povo idólatra. Ela passou um tempo, mais de 10 anos, casada e convivendo com o seu marido. Certamente tinha ouvido as coisas de Deus, mas ela resolveu voltar para o seu povo. Mas Ruth, numa declaração que consta aqui na Bíblia Sagrada, a partir do versículo 16, ele diz, vou fazer a leitura, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixes, e me obrigue a não seguistes, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e para onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa não lhe seja a morte, me separar de ti. Então nós vemos aqui que a Ruth, ela tomou a decisão de caminhar com Noemi, de recomeçar também a sua história de vida em amor à sua sogra e reconhecendo Deus como o seu Deus, o Deus da sua vida. Duas mulheres totalmente sem nada, duas mulheres totalmente sem perspectiva, e Noemi tendo que voltar para o povo que ela havia abandonado, sem nenhuma estrutura, uma viúva, dependente de tudo, dependente do seu goel, grandes problemas, levando a dor da perda, a dor de não ter mais nada, a dor da falta da perspectiva, a dor de não ter um futuro. A situação dessas duas mulheres era muito difícil. Compare essa situação com a sua situação de vida, com o momento que você está vivendo, com tudo que você tem passado, que tem te desanimado, que talvez tenha levado você a se afastar da presença de Deus, talvez tenha levado você a se afastar do convívio com o povo de Deus, a se afastar da igreja, a argumentar no seu coração, na sua mente, de que Deus não te ajudou, Deus não lhe sustentou, Deus não lhe deu os recursos para que você saísse da situação que você se encontrava. Não! Deus é Deus, Deus nos sustenta, Deus nos socorre, e que nós não podemos nunca, irmãos, perder a confiança em Deus, independente de toda situação, de toda crise, de toda pandemia, de toda perda, de todo luto, da perda do emprego, do problema dentro de casa, da crise de relacionamento. Fique firme e não abandone Deus, não abandone Belém, não abandone a casa do pão. Não abandone a presença de Deus na sua vida. Eu quero que você reflita com amor, com carinho, naquilo que o Senhor vai continuar te ministrando ao seu coração, porque não tem outro caminho para quem se encontra nessa situação. Não tem outro caminho de vitória para quem se encontra nessa situação, a não ser retornar para a presença de Deus. Retornar para Belém, porque o caminho outro, alternativo, que nos resta, é o caminho da morte, é o caminho da dor, é o caminho da falta, é o caminho do vazio, é o caminho da idolatria. Então busque levantar sua cabeça, como o texto nos diz, que ela, quando ouviu que o Senhor se lembrava de seu povo, dando-lhe pão, o texto diz no versículo 7, saiu, ela se levantou, ela tomou a decisão de retornar para Belém. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que recomeçar é uma necessidade. E nós só recomeçamos a nossa vida quando nós estamos vivendo dentro do contexto de lutas, dentro do contexto de problemas, dentro do contexto de perdas e dificuldades, de falta de perspectiva, quando nós estamos com áreas de nossas vidas abaladas. Recomeçamos
quando nós entendemos que praticamos um erro, precisamos consertar, em situações de pecados que porventura você tenha cometido na sua vida e que lhe trouxe consequências seríssimas e que você precisa recomeçar, confessando o seu pecado ao Senhor Jesus Cristo e buscando forças para começar uma nova história ou recomeçar uma nova história. Mas isso tudo é difícil, porque para recomeçar nós precisamos ter coragem. Para recomeçar nós precisamos nos confrontar de que nós erramos. Para recomeçar nós precisamos entender, irmãos, que a humildade deve emergir no nosso coração, porque para recomeçar é recomeçar do zero. E geralmente assim, ninguém recomeça quando as coisas estão bem. Todos nós recomeçamos quando as coisas realmente, na nossa perspectiva, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você aqui 4 pontos para que você tome como parâmetro e volte a levantar a sua cabeça, fazer o que é certo, voltar para Belém, voltar para a casa de Deus, relembrando que não importa o que tenha acontecido na sua vida, não importa o pecado que você tenha praticado, não importa a vergonha que você cometeu sobre a vida de alguém, entristecendo pessoas, magoando pessoas, não importa a dor do luto, a dor da perda, as suas frustrações. Eu quero dizer que você só vai encontrar renovação, restauração e um novo recomeço quando você realmente buscar a presença de Deus na sua vida. Você só vai recomeçar abandonando os seus vícios. Tem muita gente, talvez alguém que esteja ouvindo essa mensagem, com vício da bebida, com vícios de uso de drogas, com vícios de mentira, com vícios das suas tentações e fraquezas sexuais, ou outras tantas fraquezas. Tudo isso, irmãos, se você buscar a orientação de Deus, Deus vai lhe sustentar para que você possa vencer. Então eu quero dizer que para você recomeçar, você vai ter necessariamente que aprender a lidar com as perdas. Não fique olhando para trás, não fique olhando para o que aconteceu. Certamente foram fatos, nós não temos como apagar da nossa história de vida, mas nós devemos saber administrar essas situações, não mais viver apegadas nela. E talvez uma das grandes dificuldades que você possa ter é se libertar dessa situação. Mas a gente precisa aprender a lidar com as perdas. Aquela mulher, Noemi, aquela mulher Ruth, o texto diz, morreram também ambos, Malom e Quilion. Ela já tinha perdido o marido, Elimeleque. Ficando assim, a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Se ela ficasse presa na dor, do luto, da perda, da dificuldade, da falta de perspectiva, e fosse morrer ali em Moabe, que razão teria? Talvez essa seja a sua situação. Essas perdas todas aqui mencionadas. Se você não souber lidar, enfrentar a sua vida com essa realidade, porque aconteceu. Só Deus para nos perdoar, só Deus para nos sustentar, só Deus para nos dar força. E o Senhor dá, porque Ele é o grande interessado em que você recomece a história da sua vida. Amém? E você deve trazer isso para o seu coração, essa bênção para a sua vida. Reconhecer
que necessita voltar para Deus e deixar, renunciar tudo aquilo que, mesmo te fazendo mal, você se mantém preso, você se mantém escravo, se mantém preso com essa porta dessa cadeia aberta, que você tenha possibilidade de sair e recomeçar. Então, irmãos, aprenda a lidar com as suas perdas. Se você está passando por um momento sem trabalho, corra atrás, levante a cabeça, busque confiar em Deus, e Deus vai abrir a porta. Nós sabemos, e assim diz a palavra de Deus, nunca viram um justo mendigar o pão. E isso é uma realidade, mas nós precisamos crer pela fé. Eu creio que talvez você esteja aí me ouvindo, dentro desse tempo de pandemia, ou dentro de tantas outras circunstâncias da vida. Você deve ter passado apertos, você deve ter passado dificuldades, você deve ter desejo de satisfazer algumas necessidades básicas na sua família, mas eu quero te dizer, Deus sempre te sustentou. Deus sempre proveu as suas necessidades básicas, emocionais, espirituais. E se não está provendo como deveria prover, é porque nós não estamos o buscando, confiando e entregando a Ele o controle de toda a situação. Eu quero também dizer que a gente precisa aprender, além de lidar com as perdas, aprender a recomeçar apesar das perdas. E recomeçar é dar passos. Ela levantou, ela ouviu, ela saiu e foram caminhando de volta para a terra de Judá. Versículo 7. Voltar, meus irmãos, depois de um erro não é fácil. Depois de uma atitude errada não é fácil. Mas é a única alternativa que nós temos é voltar. E isso nós aprendemos de forma tremenda em várias passagens da Bíblia Sagrada. Até mesmo naquele onde José e Maria foram a Belém e ali passaram os dias e levaram Jesus Cristo, então com 12 anos de idade. E depois de alguns dias de festa, eles esqueceram Jesus Cristo lá. Jesus lá, o Filho. O maior presente de Deus deixaram lá. E um dia depois que se deram conta de que tinham deixado Jesus em Belém. E o que acontece? Em Jerusalém, o que acontece? Tiveram que voltar e procuraram 3 dias. Caminharam no deserto à noite, caminharam na dificuldade, caminharam na luta até encontrar Jesus. Retornar, recomeçar é isso. Você vai caminhar por um deserto de dificuldades. Você vai ter que enfrentar o seu desânimo. Você vai, talvez, que olhar para a frente, mas você não vai ver perspectiva. Como aquelas mulheres chegaram em Belém, depois de uma caminhada extensa, de dificuldade, de luta pelo deserto. Qual foram as perspectivas que elas teriam ali? Nenhuma. O Goel, que iria ajudá-la, não tinha interesse. Lhes restou apenas o recurso de sobrevivência, catar espiga, resto de espiga de milho, para a sua sobrevivência. Mas as bênçãos de Deus estavam por detrás das coisas pequenas. E se você buscar recomeçar a sua vida apesar das perdas, você vai perceber que a cada dia Deus vai te sustentar com as coisas insignificantes ao nosso olhar, mas que nos sustenta. A cada dia nos dando força, a cada dia nos abrindo perspectiva nova, a cada dia renovando a nossa esperança, para que a gente resolva e saia da situação que nós nos encontramos e possamos recomeçar uma nova história. Mas a gente precisa aprender a lidar com as perdas. Tem um ditado popular que diz assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E é interessante, porque a gente precisa levantar, sacudir tudo que não presta, todos os empecilhos,
aquilo que gera impossibilidade nas nossas vidas, todo o embaraço que atrapalha o nosso levantar, deixando todo o embaraço, como fala lá em Hebreus, e levantar a cabeça. Levantar a cabeça quer dizer olhar para os céus, olhar para Deus e caminhar firme diante das dificuldades que possam surgir. Ninguém recomeça se não for com sacrifício, ninguém recomeça se não for com luta, ninguém recomeça se você não tiver perseverança e determinação. E isso, se você buscar em Deus, Ele vai lhes conceder, porque o Senhor, como eu disse, é o primeiro interessado em que você reestruture a sua vida. E eu quero dizer para você que para você recomeçar, você precisa amar incondicionalmente. Amar a Deus. Amar a Deus, porque quando a gente ama ao Senhor, amar a Deus de toda a sua força, de toda a sua confiança, de todo o entendimento, aí sim, nós vamos buscar firmar o nosso relacionamento com Cristo, firmar o nosso relacionamento na rocha que é Cristo Jesus, não olhar para as dificuldades, mas olhar para o Deus provedor, o Deus que nos ama. Se você olhar muito bem em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o sacrifício de Cristo na cruz, o Filho de Deus, Deus o ofereceu para te trazer a salvação. Deus não vai medir esforços para abrir portas para você, irmãos, para você, irmã, amado visitante, para você começar uma nova história. Deus vai trabalhar, talvez você enfrente dificuldades, mas ame a Deus. Amar a Deus aí é no sentido de confiar em Deus de todo o coração. Ame as pessoas que cruzarem pelos seus caminhos. Ame ajudar mesmo que você não tenha nada. Ame se colocar para o serviço do Senhor, mesmo que você ache que não tenha recursos para isso. Se coloque na brecha, eis-me aqui, Senhor, eu não tenho nem ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada, mas na Tua palavra levanta-te e anda. Nós podemos usar a nossa boca no poder do Espírito Santo para abençoar outras vidas, mesmo nós não tendo recurso nenhum. Então a gente precisa viver esse amor de Deus na nossa vida, não olhar para as nossas necessidades. Paulo tinha tudo para viver uma vida de desânimo, sem olhar para a frente. Todos nós conhecemos a história das dificuldades, das lutas, das ameaças, das perdas que aquele homem passou, mas ele vivia por amor a Cristo. E quando nós vivemos nessa perspectiva de amar a Cristo, amar a Deus, nós certamente, irmãos, mesmo que venha dificuldades nesse processo de recomeçar, nós vamos lutar, nós vamos sentir, mas nós vamos vencer. E Deus vai preencher o seu coração, e você certamente cantará o hino da vitória. Noemi largou tudo, foi para Moabe com seu marido, em busca para soluções, trouxe derrota, doença e morte para a sua família. Voltou porque ouviu a voz de Deus, retornou para a casa do pai, e aquela mulher que, mesmo com suas lutas, que era a minha doçura, ela passou a ter um coração chamado de Mara, pediu para trocar o nome, auto se declarou, como fala no versículo 20, porém ela dizia, não me chames de Noemi, chamai-me de Mara, ou seja, de amarga. Mas aquela mulher, com o tempo, ela veio se aproximando mais de Deus, e ela começou a abençoar a vida de
Ruth, ela começou a estimular a vida de Ruth, começou a abençoar a vida de Ruth, mesmo diante das dificuldades que passava. E você sabe da história muito bem, que Noemi, ela passou a figurar na geração de Davi. Ruth passou a ser a avó do pai de Davi, Jessé. Então, de uma história de luta, de derrota, de perda, de morte, Deus restaurou e trouxe uma nova história para a vida daquela família. E assim pode ser com você, assim pode ser com a sua vida. Não importa a situação que você esteja, não importa o desânimo, os problemas, as lutas, as perdas, não importa a Covid-19 que atrapalhou a vida de muita gente, causou prejuízos a muitas pessoas. O importante é nós levantarmos a cabeça dentro do problema, recomeçar dentro do problema e buscar em Deus um novo tempo para as nossas vidas. Palavra do Senhor para você nesta manhã é que você encontre o caminho ouvindo a tua palavra, ouvindo dizer que o Senhor se lembrara de seu povo dando-lhe pão. O Senhor quer dar pão para a sua vida, quer lhe dar alimento espiritual, quer lhe dar nova história, quer lhe dar nova perspectiva. Termine de ver essa palavra com o coração agradecido a Deus, levantando a cabeça e desejoso de começar uma nova história. Sempre olhando para os altos, olhando para Deus, entregando a sua vida ao Senhor e pedindo forças para não desanimar. Que Deus abençoe a sua vida de forma tremenda, alegre seu coração e que em breves tempos você esteja a cantar o cântico da vitória sobre sua vida. Que Deus abençoe e que dê um domingo especial na presença dele. Glória ao nome do Senhor. Como é bom viver na dependência do Senhor. Como é bom viver para o louvor e glória do nome de Jesus. E às vezes nós precisamos libertar do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades, para fazermos e vivermos a excelência de Jesus. Então, vamos cantar essa canção. Liberta-me de mim. Que nós possamos cada vez mais fazer morrer o nosso eu, fazer morrer as nossas vontades, para que Cristo cresça dentro de nós cada vez mais. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou com você, o meu viver é transformado.
transformado. Aleluias. Não entendo o meu próprio agir. Declare mais uma vez isso. Não entendo o meu próprio agir. Ó Deus, sem tua graça, sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Em meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou com você, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, até que não haja mais espaço. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Nosso viver é transformado em Jesus, na presença dele. Passo a ser livre pra viver a tua vontade, por te conhecer. Todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne, e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, declare isso. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em sua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Que sempre reine, que reina o Espírito sobre a carne. Que essa seja a nossa oração final, que esse seja o nosso momento diante do Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja vivendo sobre a nossa carne, sobre as nossas vontades, sobre tudo aquilo que nos aprisiona, nos oprime. Que o Espírito Santo de Deus esteja sempre nos trazendo vida, para que nós possamos viver e fazer a vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, esteja conosco, em nome de Jesus.